Olá, meu nome é professor Geraldo Almeida, né? É um prazer estar aqui com vocês novamente para apresentar a segunda parte do vídeo do curso de Cadastro Territorial Multifinalitário, que trata do cadastro da origem multifinalidade, agora trazendo o exemplo do cadastro em Cuiabá. Bom, podemos afirmar que Cuiabá não possui um cadastro territorial multifinalitário ao nível de suas necessidades. O que mais se aproxima é o cadastro do setor de finanças e tributação. Então podemos dizer, para aqueles que assistiram ao primeiro vídeo, né, a primeira parte do vídeo 1, que o cadastro de Cuiabá ainda está na segunda onda, né, do cadastro, né, como apresentado nos slides anteriores lá, né. O Cuiabá consta com um cadastro imobiliário que traz os terrenos e as edificações, e com o cadastro econômico que demonstra as atividades dentro do município, né, o uso e ocupação, né, se é residencial, se é comercial, se é institucional, enfim, e o cadastro jurídico, né, que traz a questão legal do cadastro, né, e quem é responsável, né, pelos imóveis, a importância, né, da questão da arrecadação é saber quem paga, né, os impostos. Então, esses dados todos são levantados. Toda essa preocupação, né, para determinar os valores dos impostos, né, que são imposto predial e territorial urbano e imposto de transmissão de bens imóveis, né, IPTU e ITBI, respectivamente. Na visita que fizemos ao setor de cadastro no ano 2002, né, muita coisa mudou, né, no cadastro de Cuiabá. Naquela época, né, numa sala da Secretaria de Finanças, né, onde se encontrava o cadastro imobiliário, apresentava um mapa aberto em cima de uma prancheta, né, na escala 1 para 100 mil. Né. Esse mapa era todo dividido em quadrículas, né, e essas quadrículas, por sua vez, eram divididas em 9 zonas, e cada zona dessa dividida, então, em 20 setores, né, que esse setor apresentava o mapa de quadra, né, das quadras, né, urbanas em Cuiabá, né, e que eu passo a apresentar para vocês agora aqui essa divisão, né. Então vocês vão ver como que era a disposição das quadrículas, né. Aqui nós temos o limite urbano da cidade de Cuiabá, né. A parte rural não entra, né, a princípio no cadastro de Cuiabá, ainda ele é urbano, né. E esse limite urbano, né, aqui representado, é dividido em quadrículas, né, e essas quadrículas elas são numeradas em ordem no sentido horário, né, como a gente pode ver no exemplo, né, do quadro à esquerda, né, do slide. E essa quadrícula número 1, né, ela é dividida, então, a número 2, a número 3, como eu disse, em 9 zonas, né, aqui representado nesse quadro do meio aqui, nessa figura do meio, né, e
Se pegar uma dessas zonas aqui, né, a gente vai ver que essas zonas são divididas então em 20 setores, né, aqui representados também. Bom, aqui era como estava disposto, né, o cadastro dentro dessa sala, né, como eu disse, que ficava na Secretaria de Finanças. Aqui a gente pode ver a maioria das plantas de quadras penduradas, né, na parede, né, ainda, e a forma, né, de se procurar uma localização, ela era feita através da codificação do cadastro, né, que o número da inscrição cadastral, ela é uma forma de georreferenciamento, como a gente vai ver um pouco mais na frente. Então, aqui a gente pode ver na imagem, né, da direita, para quem conhece o professor Paulo, né, ele está tentando encontrar a localização da sua residência, né, nas plantas de quadra aqui. Muito bem, né? Então aqui do lado esquerdo nós temos a planta da planta na escala 1/100, né, que mostra uma quadra, né, e dentro dessas quadras os lotes, né, mais edificações. Todo feito ainda em papel vegetal, nanquim, né, e você vê a dificuldade, né, de representar o cadastro naquela época ainda, né. Qualquer modificação e atualização, né, que precisasse ser feito, tinha então que modificar essas plantas, ou refazê-las, ou tentar, né, com muita paciência, né, apagar as informações anteriores e em cima colocar, né, se um imóvel, né, passou, né, se transformou de uma residência para um prédio, a projeção desse prédio então deveria constar no lote, né? Então nem sempre, né, essas plantas eram atualizadas, né? Então a dificuldade, né, que o sistema de informação geográfica hoje veio facilitar, né, a manipulação dessas informações. E aqui do lado direito nós temos exemplo de uma inscrição cadastral onde cada número, né, que ali que consta dessa inscrição vai, né, georreferenciando até encontrar a localização, né, do lote, né, dentro da cidade. Então podemos ver aí, né, que o número da quadrícula representado por 2 unidades ali, né, depois, né, a gente vai encontrar o número da zona, né, com 1 unidade, o número do setor, né, com 2 unidades, o número da quadra aparecendo em 3 unidades, né, 3 caracteres, né, o número do lote representado por 4 caracteres e o número da economia representado por 3 caracteres. Vale ressaltar que essa economia, o conceito dessa economia é a responsabilidade no espaço fiscal, né? Responsabilidade fiscal. Então, num lote, você pode ter uma economia, que seria, por exemplo, uma residência, né? Ou você pode ter mais economias se esse lote, em cima desse lote, tiver um prédio, né? Um prédio de 3 andares. Se imaginar um prédio de 3 andares com 4 apartamentos por andar, nós vamos ter a mesma inscrição cadastral até o número do lote, e a partir desse momento vai variando a economia de 001 a 012, né? Que seriam números de economias, e cada economia dessa teria, né, um IPTU a ser entregue, né, a cada início do ano, né?
Bom, a inscrição cadastral é o que vem no carnê do IPTU de cada imóvel. A sua sequência numérica é uma forma de georreferenciá-lo, permitindo que o operador do cadastro, em posse da inscrição e do mapa de articulação, que é a quadrícula, zona, setor, quadra, lote, economia, né, localize com facilidade esse imóvel. Tudo bem? Bom, a partir de 2009, né, nós vamos, na outra visita que fizemos, né, ao setor de cadastro, já encontramos a informação cadastral, toda ela em meio digital. Né? Já tinha migrado dessas plantas, né, que estavam dependuradas na parede, como vocês viram antes, plantas de quadra, que representavam parte de bairros, né, para o meio digital, porém, a metodologia de georreferenciamento, né, continua a mesma, né, por causa da codificação que foi adotada e migrada para o meio digital sem modificações. Então, aqui a gente tem aquelas imagens que foram apresentadas para vocês, né? Aqui do lado esquerdo, as quadrículas, no centro, as zonas, e do lado direito, né, a representação dos setores, né? Todos já informação vetoriais, né, e digitais. Nós temos aqui, né, do lado esquerdo, uma imagem ainda em 2009, que o cadastro ainda estava no espaço, no prédio da prefeitura, né, e ocupava um espaço maior, mas ainda dentro da Secretaria de Finanças, né? É que podemos ver, né, a modificação que não existia, deixou de existir todas aquelas plantas de quadras, né? E ao invés disso, as pessoas que ali estavam trabalhando, os técnicos, né, todos em computadores, trabalhando as informações analógicas, né, do boletim de cadastros, fazendo registro, modificações, atualização cadastral, desmembramento, remembramento, né? Inclusão de novos loteamentos, inclusão de novos logradouros. Então, tudo isso, né, é o trabalho desenvolvido, então, pelo setor de cadastro na prefeitura, né? Ainda dentro do setor de finanças, né? Por não ser o cadastro de Cuiabá ainda multifinalitário. Do lado direito, já visita em 2019, onde o cadastro saiu do espaço, né, da prefeitura, do prédio da prefeitura, e ganhou espaço no outro prédio, né, por causa da própria dimensão, que foi ampliando cada vez mais, né, esse setor do cadastro e necessidade de atualizações cadastrais, enfim, né, levou a uma evolução bastante grande, né, com o implemento de novas tecnologias, né, que foi sendo agregado ao cadastro territorial multiplanetário. Então, o cadastro ainda em Cuiabá, existe a equipe técnica, né, da própria prefeitura que trabalha no cadastro, e outra parte é terceirizada com uma empresa, né, aqui do município, né, que trabalha com geoprocessamento. Bom, neste slide, como Cuiabá ainda não se transformou, né, um cadastro territorial multifinalitário, eu trouxe alguns exemplos do que poderia ter mudado se Cuiabá tivesse adotado multifinalidade do cadastro alguns anos atrás, né? Aqui nós temos, do lado esquerdo, né, na figura 12, a Carta Geotécnica que foi elaborada, né, pela Universidade Federal de Mato Grosso, juntamente com alguns técnicos, né, e engenheiros, né, e representantes da sociedade,
na década de 80. Essa carta geotécnica feita pelo IPT, né, como fala, dentro da metodologia do IPT, ela traz áreas homogêneas, né? E essas áreas homogêneas são representadas por essa figura, né? Por esse mapa qualitativo, né? Com cores diferentes, cada cor dessa representando uma área homogênea dentro do limite urbano da cidade de Cuiabá. Então, cada cor dessa aqui representa uma área homogênea, né? A cor azul, áreas alagadiças. Então, nós temos aqui essas áreas chamadas áreas alagadiças, aqui, né? A azul claro, né? Áreas chamadas áreas de várzeas. E aqui em amarelo, né? Nesse amarelo bem mais claro, né? Um amarelo claro, nós temos uma planície de inundação. Essas áreas, né, não permitem o adensamento urbano. O que seria o adensamento urbano? Permitir que se construam nessas áreas prédios, né, ou torres, né, de residenciais, de apartamentos, né, colocando uma grande quantidade de pessoas morando nessas, né, próximas a essas áreas, porque são áreas que sempre darão problema, né, dentro da cidade. Essas áreas também são áreas problemáticas para que logradouros públicos, como ruas, avenidas, né, atravessem essas áreas, porque esses logradouros que vão atravessar essas áreas, possivelmente nessas áreas vão ter problema de alagamentos, né? Com chuvas torrenciais, né, próprias da nossa região, vai acontecer esse tipo de problemas. Então, olhando aqui, né, do lado direito, a figura 13, nós temos aqui o cadastro viário de Cuiabá, né, e da hierarquização viária de Cuiabá, né. Então, aqui nós temos as avenidas estruturais, as avenidas, as ruas, né, as servidões, enfim, né, as vielas, e sobrepondo, né, esse cadastro viário sobre a carta geotécnica que foi elaborada na década de 80, nós vamos ver vários pontos conflitantes, né, pontos de alagamentos, né, pontos que, apesar da inundação, né, do transbordamento do rio Cuiabá ter sido controlado pela barragem do Manso, né, nós não... Mas essas áreas, né, o próprio solo, né, de constantes anos de inundação, né, e retorno dessas águas, acabou se formando ali um solo argiloso, e esse solo argiloso tem uma impermeabilidade muito baixa. Então, pouca chuva, né, vai fazer com que essas águas não tenham como infiltrar no próprio solo, né, mesmo o solo estando sem cobertura, né, de concreto ou algo assim, mas a argila, né, não permite que essa permeabilidade seja feita, né, de forma rápida, criando áreas, né, de alagamentos, como a gente vai poder ver, né, nesse slide posterior, né. Então aqui, né, na imagem do lado esquerdo, nós trazemos aqui o Córrego do Gambá, né, no entroncamento, né, de uma avenida com a Avenida Fernando Correia, próximo aqui de uma concessionária, né, de veículos, Land Rover, eu acho, né, uma antiga concessionária Ford, né, e você vê, né, toda a área do Córrego do Gambá alagada, né. Por que isso acontece, né? Porque são planícies, são áreas baixas, de várzeas, né? E que as avenidas, né, se encontram exatamente nessa localização.
Então, toda a água da chuva, né, que é captada, né, no seu entorno, tende a concentrar nessa área, né, e demora, né, o escoamento, né, dessas áreas lá. A mesma coisa acontece, né, na região da UNIC, né, Universidade de Cuiabá, que é uma área, né, essa área está na área de inundação, né, do Rio Cuiabá, e por causa do solo bastante argiloso, né, e por estar numa cota bem baixa, né, dentro da cidade, acontece com frequência, né, essa inundação. Foi no ano 2018, né? O ano 2019 nós tivemos uma inundação muito grande também próximo ali do shopping, né, popular, né, shopping do Camelô, como a gente conhece, né. Embaixo nós temos o viaduto da UFMT, que tinha esse problema crônico também, a Avenida Fernando Correia, né, com o Córrego do Barbado. Era uma área que esse viaduto ele era para seguir mais 80 metros para frente, mas houve uma redução no tamanho do viaduto, criando um problema muito grave, porque o viaduto termina exatamente na área de alagamento, né? Foi feita uma obra, né, com a orientação da Universidade Federal e tentou resolver, né, esse problema aumentando, né, a capacidade de descarga dessas águas. Porém, quando houver, né, uma chuva e o rio Cuiabá tiver uma cota também bastante alta, esse problema vai retornar, né, vai aparecer novamente. Então, isso demonstra, né, que esse cadastro, esse gasto, né, o cadastro para fins de tributação, né, se essa base fosse utilizada para o planejamento integrado, né, para a criação dos cadastros temáticos, né, isso viria a auxiliar muito o planejamento, né, da cidade, né? Não só da cidade de Cuiabá, que se todos adotarem, né, a multifinalidade do cadastro, vai ajudar o planejamento de todas as cidades e municípios brasileiros. Aqui, né, eu mostro, né, como que o SIG veio fazer o casamento perfeito com o cadastro, né, permitindo a geração de produtos espectrográficos, né, com rapidez bastante grande, e esse produto espectrográfico pode ser utilizado para um planejamento, né, participativo, levar para uma comunidade, discutir com a comunidade, né, e planejar, né, o desenvolvimento daquela comunidade, daquele bairro, enfim, né. Então aqui nós temos, né, geração de mapa de abarramento, esgotamento sanitário, né, a parte do cadastro do centro urbano, do centro histórico do Cuiabá, aqui a renda para o bairro, né. Então nós temos como estudar a cidade de Cuiabá, entender um pouco mais e construir o conhecimento através da manipulação dos dados em SIG. Aqui um exemplo, né, que eu trouxe para vocês, né, onde esse número, né, essa figura que está denominada, né, e está demarcada, né, com o número 58, né, ela é o jardim, é um bairro chamado Jardim Itália. Esse bairro, né, ele foi invadido, teve uma invasão nesse bairro, e essa invasão, né, criou ali um bairro, né, irregular, né, chamado Renascer, que ocupou uma parte do bairro chamado Jardim Itália. Então, como o cadastro, né,
de Cuiabá ele não é muito finalitário, o interesse é ainda a arrecadação, não houve uma divisão, né, demonstrando, né, essa área invadida, né, porque essa área invadida não é tributada, não tem interesse de estar constando no cadastro né, para fins tributários. Então, mas entra como área também, e pertencente ainda ao Jardim Itália. No Jardim Itália nós temos aqui, né, alguns condomínios, né, e o condomínio de alto padrão, que é chamado Alphaville 1, Alphaville 2, Alphaville 3, né, e onde a renda é bastante alta, né. Mas quando, né, se faz a pesquisa como um todo, né, envolvendo esses condomínios com renda muito alta, né, e essa área, né, de invasão, aí nós temos uma renda médio-alta, né, para uma área, por exemplo, com o bairro Renascer, que vocês vão ver a fotografia agora, né. Então, olha só, se a renda média, né, é alta, olha a fotografia do bairro Renascer aqui, né, do lado. Olha o tipo de casebres ainda que tem lá, o esgoto a céu aberto, né, os logradouros públicos todos sem pavimentação, né. Então, como que eu posso dizer que essas pessoas que ali moram têm a renda médio alta, né? Então, são esses problemas de não se fazer o cadastro parcelar, né, no modelo que o Napoleão Bonaparte fez em 1808, né? Então, nós estamos defasados, bastante defasados com isso. Mostrando um pouco mais, nós temos aqui, né, a área do Jardim Itália propriamente dito, com largas avenidas, né, com boas construções, com bom comércio do lado, né? E, finalmente, né, a imagem das casas do Alphaville, né, um padrão realmente bastante alto, né? Então, são esses problemas que a gente pode ter quando a gente manipula informações de forma errada no sistema de informação geográfica. Muito bem. Nesse slide eu procurei mostrar a importância, novamente, né, dos cadastros temáticos, né, auxiliando o planejamento, né, urbano. Então, nós temos aqui a figura 19, o mapa do Centro Histórico de Cuiabá, onde esses outros mapas são derivados, né, da carta cadastral aqui do lado esquerdo, né. Então, foram trabalhos desenvolvidos com os alunos, né, dos anos anteriores, onde nós fizemos esse mapa temático, mapa da condições de obsolescência, né, desses imóveis lá. A obsolescência vai estudar as condições, né, se tem boas condições, se os imóveis ali contidos, né, estão em ruínas, né, estão em péssimo estado regular, bom e ótimo, né? Então, foi criado esses critérios, né, para análise e para que a gente pudesse conhecer a situação, nós fomos em campo e levantamos cada imóvel, cada situação dos imóveis ali, os imóveis tombados, né, pelo patrimônio históricos, né, municipal, estadual e federal, né. Então, nós geramos, né, esses mapas mostrando, né, alguns problemas que poderiam existir. E aqui embaixo geramos um outro mapa, o uso e ocupação, né, como que está sendo o uso e ocupação dentro do Centro Histórico de Cuiabá, né. Então, o uso e ocupação traz o quê? Quais são os imóveis residenciais, quais são os imóveis comerciais, os imóveis institucionais, né? Os imóveis vazios. Então, todas essas informações nós colhemos e trouxemos e criamos um mapa temático sobre o assunto do uso e ocupação do Centro Histórico.
da cidade de Cuiabá. E naquela época, né, 2, 3 anos atrás, quando fizemos esse estudo, a gente já tinha previsto que alguns imóveis estavam em situação precária, né, próxima à ruína. E que realmente a gente constatou nos anos seguintes, né, que isso veio acontecer, infelizmente, né. Então, na figura 22, nós temos aqui, né, um importante imóvel, a gráfica PEP, né, que ainda estava de pé na época que nós fizemos o levantamento, né, e um ano depois acabou ruindo e vendo, né, e foi tombado, né, não mais pelos entes federativos, né, mas pela chuva, né. No centro, nós temos aqui a figura 23, a Casa Orlando, né, um importante prédio, né, não só para Cuiabá, como para o estado de Mato Grosso, um prédio comercial. Ali, todos que aventuravam, né, para o interior de Mato Grosso passavam nessa Casa Orlando para comprar mantimentos, ferramentas, né, para poder adentrar ao sertão mato-grossense, né. Então, bastante conhecido, e hoje ainda ela tem, né, condições de ser recuperada, mas já também em estado de péssima conservação. Do lado direito, nós temos a casa, né, do Barão de Casal Vasco, que eu considero uma das casas bonitas do centro de Cuiabá. Ela se encontra no encontro de duas ruas, a Cândido Mariano com a Pedro Celestino, né? Fica exatamente na esquina, onde começa o calçadão. E as visitas que tiveram a oportunidade de passar e fazer lá, a gente viu, né, a importância do tipo de construção feito em taipa de pilão, né? Como que essas construções elas estavam de acordo com o nosso clima, né? Então, apesar de Cuiabá, quem conhece Cuiabá, saber que Cuiabá tem um clima com uma temperatura bastante alta, beirando os seus 43 graus, né? 40, 43, chegando a 47 graus, né? Ao meio-dia, né? Quando se entra, né, nessa residência, você vê que a temperatura cai bastante, né? Diferente, né, de você entrar em edificações mais modernas, né? Então é agradável, não precisa de ventilador para estar lá dentro, né? Algum tempo atrás tinha um restaurante lá que a gente acabava entrando, né, com os alunos e para tomar refrigerante, algo assim, podia aproveitar, né, dessa essa condições climáticas melhor, né, com melhor uma construção mais adaptada realmente ao clima cuiabano. Embaixo, na figura 25, nós temos a casa de Bem-Bem, né? Uma casa bastante importante por causa das festividades ali, né? Que aconteciam no século passado e que também avisados, mas veio a ruir, né? E totalmente destruída. Aí ainda tinha uma parte, né, que era fachada em pé. Mas logo depois, mesmo a fachada, né, acabou sendo destruída. A figura 26 nos traz uma problemática que vem acontecendo, né, nos imóveis sem uso, né, os imóveis vazios, né. Os proprietários acabam por optar por fechar, né, toda a abertura, né, que dá para a rua com a alvenaria. Então, toda a parte, né, da preservação que se pretendia, né, com o tombamento, né,
do patrimônio histórico, né? Está se perdendo, e essas áreas estão sendo, o motivo pelo qual os proprietários estão fechando é porque as casas que não têm, né, um uso, né, estão vagas, e acaba moradores de rua adentrando, né, nessa residência, e acabam por destruir, né, tudo lá dentro. Então, eles optam por fechar, vedar toda a abertura com alvenaria, né, vindo né, em contramão ao que se pretende com a preservação. Uma questão a ser pensada, né? E aí eu escrevo, né, a seguinte frase, né: o Centro Histórico de Cuiabá tem imóveis tombados, né, pelo IFAM, Estado e município, né? Em vez de, né, de reportar, né, ao livro tombo, né, que é do patrimônio histórico, né, a gente vai, né, ter uma forma de pensar, né, que essas entidades, né, estão acabando por destruir, né, a identidade do povo, por uma falta de uma política de preservação, né, que podia estar sendo implementada, uma política pública, né, para preservação dessa memória, né, da cidade de Cuiabá, como de maioria das cidades brasileiras, né. Bom, pessoal, espero, né, que eu tenha trazido uma boa informação para vocês de como era o cadastro em Cuiabá, né, como está atualmente, né, e a importância da multifinalidade, né, ficar bastante claro para todos vocês, tá bom? Eu agradeço a atenção de todos e obrigado.